Boa noite! Eu quero cumprimentar a todos vocês com essa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a Deus que nunca nos acostumemos, que isso que nós estamos experimentando hoje nunca se torne uma paisagem para o nosso coração. E que a gente sempre fique impactado por esse testemunho lindo que é o batismo. Eu fiquei muito feliz pelo fato de ser o primeiro a dar uma reflexão, não por ser o primeiro, mas eu falei assim, depois eu fico com liberdade de chorar. De adianta nada. Já estou ali, coisa mais linda que foi já esse primeiro bloco de batismo, já chorei bastante. O tema de hoje é Deus nos lembra. E esse primeiro bloco ele vai dizer, Deus nos lembra que a graça é maior do que o nosso pecado. Quando eu penso nesse tema, Deus nos lembra, eu me lembro do profeta que escreveu Lamentações e disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu observo o ano que passamos, quando eu olho para a situação em que vivemos, de fato, nada nos inspira ao sentimento de esperança. Mas quando eu me recordo da graça de Deus sobre nós, meu irmão, o meu coração fica retumbante, alegre, porque nasce na graça de Deus, que temos em Cristo Jesus uma viva esperança. E aí, meus irmãos, eu quero lembrar com vocês e relembrar dessa palavra linda que a palavra de Deus nos traz, que é a palavra graça. Eu me lembro de um texto aqui de Efésios e eu quero lembrá-lo com você. Vamos recitar todos juntos Efésios 2, 8, 9? Pela graça sois salvos, beleza? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos. E às vezes nós utilizamos essas palavras assim, e por vezes se faz necessário que a gente lembre qual é o significado dela. E graça, de uma maneira assim muito simples, significa favor não merecido. É a ação de Deus na história em nossa direção, para nos proporcionar a salvação, sendo nós indignos desse movimento, porque nós somos indignos do amor de Deus, porque a humanidade, desde sempre, ela inúmeras vezes volta as suas costas ao Criador, desde Adão e Eva. Hoje mesmo, quantas vezes nós fazemos e realizamos coisas sem chamar Deus para a equação, sem chamar Deus para aquilo que nós estamos fazendo. E essa graça de Deus, ela tem uma beleza toda especial, porque ela assume um caráter todo especial na pessoa de Jesus e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, tomando aquela cruz, morrendo uma morte que cabia a mim e a você. Porque nós que nos distanciamos de Deus, e como doador da vida, se nós nos afastamos de Deus, caminhamos então a passos largos para a morte. E nós nos afastamos de Deus a cada vez que pecamos. E o salário do pecado é a morte. E Deus, e Pai, com muito amor, ofertou a Jesus Cristo, que se doou por nós. Vamos lembrar lá do João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo, que maravilhosa é a graça de Deus. Mas, meus irmãos, eu gostaria de ir um pouquinho além.
eu gostaria de ser um pouquinho mais prático nessa primeira reflexão. E aí então eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é que eu e você temos com a graça de Deus no nosso dia a dia? E quando eu penso nessa pergunta, eu lembro de um teólogo alemão, lá da década de 30, 40, do século passado, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. E ele vai falar de algo que ele chamou de graça barata. E ele diz o seguinte, que a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina, é a ceia sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É a graça que quer salvação, mas não quer compromisso com o Salvador. E o que o Dietrich Bonhoeffer estava querendo dizer aqui é que não dá para ser crente da boca para fora, mas nós precisamos assumir um compromisso real com o nosso Salvador. Você perceba aqui que quando ele vai dizendo, ele vai falando de exemplos de uma maneira de ser no mundo que não condiz com aquele que compreende a profundidade, a beleza da graça de Deus que encontramos em Cristo Jesus. A salvação, ela é pela graça, como o texto que nós acabamos de ler. É um presente, é um dom de Deus para nós. Mas o discipulado, o seguir a Jesus, vai nos remeter ao que o próprio Mestre ensinou aos seus discípulos, quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Existe o preço do discipulado. E assim esses irmãos hoje, que estão aqui no batismo, estão dando o testemunho disso. Porque quando eles são imergidos nas águas, eles estão contando para vocês que um dia eles morreram para esse mundo, eles morreram para as suas próprias vontades, eles morreram para os desejos da sua carne. E quando eles são emergidos nas águas, eles estão te dizendo o seguinte: olha, um dia eu optei por viver uma vida nova com Cristo Jesus, que é pautada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles fazem coro com Paulo, com o momento que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos dar uma resposta digna à graça que Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus. Uma graça que possa responder, uma resposta que possa responder a essa graça encharcada de amor. E amor esse, vamos lembrar lá Paulo dizendo aos Coríntios: o amor de Deus nos constrange. Não é um constrangimento de deixar sangrar-se tímido, mas como disse lá Russell Shedd no seu comentário a respeito desse texto, constrange no sentido seguinte: eu me sinto impelido, estimulado. A gente observa o amor tão grande de Deus que a gente fala assim: eu não posso deixar de responder a esse amor. E como eu respondo a esse amor? Com obediência, trilhando o caminho da santidade, cumprindo as ordens que o meu mestre me deu, e pelo serviço ao meu Deus e ao meu irmão. Vamos orar, meus queridos. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, reconhecendo que necessitamos da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas.
para que, inspirados pelo Teu Santo Espírito, possamos, Senhor, responder ao Teu amor. Que Teu amor realmente, Senhor, em nossos corações possa nos constranger, nos impulsionar a uma resposta de amor de nós para Ti, Senhor. Nós assim oramos, desde já agradecidos, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.